a gente vai discutir agora comissões. No último vídeo a gente fizeram uma pergunta sobre congresso e como funcionava, e eu sei que eu mencionei comissões em algum momento, várias vezes, e isso não está tão claro. O que é uma comissão? Né? Então, quando a gente pensa em comissão, a gente pensa, carnaval, comissão de frente. Não é essa ideia que a gente vai discutir aqui. Comissões nada mais são do que grupos formados por deputados ou senadores, depende de qual casa, tá? Seja na Câmara, seja no Senado, para discutir alguns temas. O que são temas? Temas são assuntos que chegam para ser discutidos nesses lugares, que vão gerar algum tipo de legislação, seja para validar, seja para criar uma determinada legislação. Então, existem diversos tipos de comissões. Você tem comissões permanentes, você tem comissões temporárias, você tem comissões mistas, você tem comissões especiais. Cada uma delas funciona e aparece em um determinado momento e todas elas têm funções muito específicas. Então, por exemplo, quando a gente fala que um projeto de lei vai da Câmara dos Deputados para o Senado e depois volta para a Câmara, ou vai do Senado para a Câmara e depois volta para o Senado, é porque nesses dois lugares tem comissões específicas que precisam analisar esses temas obrigatoriamente. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados tem uma comissão que é extremamente importante, que é a CCJ. Comissão... eu não lembro agora. Então, a CCJ ela é responsável pela validação e constitucionalidade dos temas que são discutidos, seja na Câmara, seja no Senado. O Senado tem uma comissão extremamente importante, que é a comissão orçamentária. Essa comissão orçamentária, ela diz respeito sobre a viabilidade daquela determinada lei. Então, por exemplo, ela não adianta ser apenas constitucional. Se você não tem dinheiro para fazer, não vai acontecer. Essas duas comissões são extremamente relevantes e elas são consideradas comissões permanentes. Há também algumas comissões chamadas de temporárias. Elas surgem por motivos muito específicos, como, por exemplo, uma comissão do impeachment. Ela é uma comissão temporária, ela surge para um determinado assunto e depois ela vai se extinguir quando esse assunto acabar. Tem também as comissões especiais, que são comissões formadas a partir de comissões. Como? Comissões especiais são aquelas comissões que se originam a partir de outras. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando um tema tem muita relevância e esses temas são semelhantes, mas não são o mesmo, você pode distribuir esses mesmos temas para diversas comissões. Então você pode formar várias comissõezinhas temporárias. Como esses temas são parecidos, você pode fazer o quê? A partir desses temas separados nas comissões, você pode formar uma nova comissão com deputados escolhidos de cada uma dessas comissões para discutir aquele tema de uma forma conjunta. A comissão do impedimento, por exemplo, que o Eduardo Cunha realizou, foi dessa forma. Ele distribuiu a questão do impedimento para várias comissões menores e depois, vendo que esse tema era semelhante, aglutinou ele sobre uma única comissão. O que é interessante, por exemplo, nessas comissões? Quando você forma uma comissão especial, você pode selecionar os deputados que você quer para fazerem parte dessa comissão. E por outro lado, nada. E também tem as comissões mistas. As comissões mistas são comissões que têm deputados e senadores. O que isso quer dizer? Por exemplo, CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Quando você tem que discutir algum tipo de crime, de responsabilidade, por exemplo, autos que algumas pessoas realizaram, enfim. A questão do mensalão, por exemplo. Foi feita uma CPMI para discussão dos crimes apurados tanto na Câmara quanto no Executivo, no Senado. Então as comissões mistas são formadas por deputados e senadores, nas duas casas. Isso não quer dizer que eles estejam juntos ao mesmo tempo discutindo, mas quer dizer que o mesmo tema é discutido no Senado e na Câmara e que eventualmente essa comissão se junta para discussões em Congresso. Então acho que essas são todas as formas principais de comissão. Uma comissão permanente, uma comissão temporária, uma comissão especial e uma comissão mista. A ideia das comissões é gerar orientação, para que as pessoas entendam melhor aquele tema e a partir disso consigam definir melhor seu ponto de vista.